Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, do EJA Etapa 6, que acompanham as nossas aulas nas salas atendidas pelo canal Educação, nas unidades de ensino da Rede Seduc Piauí, nos 224 municípios do nosso estado. Boa noite a todos os nossos alunos, boa noite àqueles que também acompanham as nossas aulas pelo YouTube, a todos aqueles que estão participando aí do ensino de jovens e adolescentes, tá? E adultos. Ah, não, jovens e adultos. O A é de adultos, tá? Vamos lá para a nossa aula, nosso último dia do mês de setembro, né? Vamos trabalhar aí a reportagem, gênero jornalístico, muito interessante, que também tem suas características e as suas peculiaridades. E para a gente falar sobre essas características e essas peculiaridades, a gente vai trazer para vocês muitas cartelas informativas com conteúdo a serem trabalhados e explicitados de forma bem interessante para que vocês possam compreender aqui de forma correta, tá? Para a gente poder analisar aí os aspectos mais importantes e necessários desse gênero textual. Bom, na nossa cartela de apresentação, vamos lá. O objeto do conhecimento é a modalidade de texto reportagem. O objetivo é conceituar a reportagem, é analisar a estrutura textual condizente com o gênero reportagem. E é claro que hoje a gente faz algumas atividades durante a aula e para casa, para que a gente possa ter aí todos esses aspectos importantes e necessários, tá bom? A serem trazidos para vocês dentro desses suportes. Bom, vamos lá, a reportagem. Tá aqui, ó. Um exemplo de uma reportagem, né? Passinho invade os cinemas, né? Artistas da dança que bombou na internet, contam suas histórias em documentário. Olha, veja bem que nessa reportagem aqui que a gente vai acompanhar, nós temos algumas informações que dizem respeito a um fato que foi noticiado, muito importante, ou que tenha visibilidade para um determinado grupo e que motivou a utilização, ou melhor, o alargamento dessas informações básicas que poderiam ter sido colhidas de um fato do cotidiano, que fora noticiado pelo elemento jornalístico envolvido, mas que agora apresenta mais elementos. O ano é 2011, enquanto o batidão embala o intervalo de uma das etapas da Batalha do Passinho, no Morro do Salgueiro, 2 garotos começam a dançar na pista. No meio da galera, eles destilam movimentos frenéticos e divertidos. A multidão vai ao delírio. Protagonizada por Cebolinha e Gambá, a cena impactou o diretor Emílio Domingos, que estava começando a gravar o documentário Batalha do Passinho. Os moleques são sinistros. O filme... o documentário Batalha do Passinho, os moleques são sinistros. O filme acaba de estrear no cinema. Então, gente, ó, veja, de 2013, foi uma notícia, reporta-se a um fato que chamou a atenção há mais de 2 anos. Então, isso quer dizer que a reportagem, necessariamente, não é igual à notícia, que precisa daquele aspecto da temporalidade. Estaria relacionado a um forte elemento, vamos dizer assim, situacional, dentro dessas possibilidades relacionadas àquilo que seria essa informação temporal. Então, a gente vai poder observar que as reportagens, elas alargam histórias, notícias, elas trazem mais aspectos importantes e são bem maiores aí, necessariamente, do que as notícias, né?
Aí ele continua: quando vi aquilo, pensei, preciso conversar mais com esses caras. Fiquei impressionado com a intimidade deles enquanto dançavam, mas percebi que é algo mais profundo do que a questão da dança. A amizade que rola entre eles é muito forte, explica Emílio. O longa traz à tona a história de vida dos artistas da dança que virou mania nas favelas do Rio e bombou na internet. Eu vi os garotos na telinha do YouTube e sempre imaginava no telão do cinema, diz o autor, que reuniu 80 horas de material bruto, reduzidas para 73 minutos. É como se ver, de um prédio inteiro, tivéssemos de escolher só um quarto. Mas o momento mais difícil mesmo foi a notícia da morte de Gambá, cujo estilo de dança se inspirava em trejeitos femininos. Conhecido como o rei do passinho, ele foi assassinado aos 20 anos no Réveillon de 2012. Ele era um menino muito inteligente, carismático, alegre, lamenta Emílio. O Gambá abriu espaço para todo mundo. Antes de morrer, ainda era muito criticado. E é uma pena que as pessoas só reconheçam as outras depois da perda, diz Jefferson de Oliveira, o Cebolinha. Tirar fotos com fãs e dar autógrafos é o sonho que tornou realidade para os dançarinos do passinho. Quando fomos à Angra dos Reis exibir o filme, tivemos que sair escondidos do shopping. Tinha muita gente nos esperando, celebra Cebolinha. Também há os ossos do ofício. Não sei até quando vou dançar. Sinto muitas dores no corpo, revela ele, que sonha em abrir uma academia do passinho. Qual o segredo da dança? Alegria, espontaneidade, atitude e gingado. Enumera Luan Henrique, o Camarão Preto. Bom, aí a gente vai observar que essa reportagem, né, ela pode estar até relacionada a um fato da época da reportagem, né, que é o lançamento desse documentário. Então, você vê que ela pode trazer informações a respeito desse fato, desse evento a ser noticiado, mas ela também traz, abordagens mais significativas e mais aprofundadas a respeito dessa situação que, desde 2011 chama a atenção, que são os dançarinos de rua, das localidades mais periféricas das cidades citadas, tá? E aí esse tipo de dança, né, aí que eles comumente estão desenvolvendo em qualquer espaço, né, dentro das suas comunidades, é chamada de passinho, né? E aí a gente vai ver, que necessariamente a reportagem ela traz um alargamento a respeito dessas situações, vamos dizer assim, noticiadas. E aí a gente vai poder identificar os elementos que compõem uma notícia, tá? Ou no caso, aí uma reportagem. Primeiro, como notícia, como editoriais, são textos não literários, tá? Fazem parte da chamada categoria informativa e são necessariamente, agregadores de informações mais aprofundadas a respeito de um determinado tema ou de um acontecimento real. São vinculadas pelos meios de comunicação, não só impressos como mídia ou como também digitais. São textos que podem trazer recursos descritivos e narrativos e, principalmente, trabalham com informações globais, né? Sobre o que nós vamos reportar? Sobre qualquer coisa que você acredite que seja interessante, que seja importante para aquela comunidade, buscando aí essas possibilidades de compreensão. Então, a gente vai poder observar que, parecido com a notícia, a reportagem tem esses elementos estruturais tradicionais do gênero jornalístico, tá? Aí a gente vai poder perceber que, no caso dos textos informativos do tipo reportagem, além do cunho informativo, nós vamos poder trazer mais detalhamentos. Observe aqui, que não vai dar para você ler como a gente deu no outro slide, a quantidade de espaço destinada a essa reportagem. Educação financeira é algo que se aprende
aprende na escola. Veja bem, nesse exato momento aqui, a gente vai poder identificar que ele vai falar sobre essa temática, educação financeira, que necessariamente não precisa ser uma alusão, vamos dizer assim, a um fato que tem acontecido hoje, nesse exato momento, que precisa ser levado ao conhecimento das pessoas. Bom, mas é um fato que precisa, né, e que vai servir de informação para alargamento de informação e de conhecimento a respeito dessa temática por várias e várias pessoas. Então, os jornais, as revistas, né, todos os canais midiáticos, eles abrem espaços para esse aprofundamento, né, que seria esse processo de identificação mais profunda que você vai fazer a respeito de um tema. Esse tema, gente, ele é um tema que pode, inclusive, ter sido trazido por algum fato que, recentemente, havia sido noticiado com grande impacto, que, para o corpo editorial daquele veículo midiático, se fez necessário esclarecer ou trazer mais informações a esse respeito, tá? Então, a gente vai poder analisar essa situação, muitas vezes detonada por uma notícia, ou seja, extremamente relacionada a um fato que foi noticiado, que foi reportado através de uma notícia e que agora precisa de maior esclarecimento, e nesse processo de maior esclarecimento, a gente vai poder alargar mais ainda o processo de informação a respeito dessa temática. Então, gente, olha, o que é que a gente vai encontrar? Notícia e reportagem. A diferença, professora, acabamos de dizer que há. A notícia dada pelo nosso queridíssimo William Bonner no seu noticiário, né? Ele apresenta há vários anos o programa de notícias da Rede Globo chamado Jornal Nacional. E nesse conteúdo que ele apresenta é um conteúdo baseado em fatos, por isso é que ele é esse conteúdo factual. É uma informação que precisa ser divulgada de imediato. Inclusive, a gente criou, nós brasileiros, né, aquele pânico daquela bolinha da Globo, né, com aquela... Você já ficar assim, esperando alguma tragédia. Porque a divulgação de uma notícia ela precisa ser feita num mínimo espaço de tempo, né? Quanto mais rápido, mais aí interessante é para o público descobrir aquela informação, tá? Aí a gente sabe que a notícia, a gente já falou dela em outras aulas aqui no canal Educação, a gente sabe que a notícia ela tem um processo de validade, infelizmente, muito curto, né? Até para a gente trazer essa notícia, vou fazer essa notícia acontecer hoje, né? Faz com que a gente possa imaginar de forma contextualizada uma informação que necessariamente se esgota com muita facilidade, porque ela acaba. Por isso que o Jornal Nacional é meia hora, né? Porque você está trazendo as informações do dia e aí eles correm, principalmente para ter essa informação como uma informação de furo. É um termo que eles usam, né, no jornalismo, que seria em primeira mão. No caso lá do Globo Repórter, tem até o memezinho, né? No Globo Repórter, vamos lá esperar na sexta-feira. O que é que o Globo Repórter faz? Ele apresenta reportagens. Então, o nosso William Bonner, ele apresenta notícias e o Sérgio Chapelin, que também já há muito tempo ocupou a cadeira do William Bonner, ele apresenta reportagens. A reportagem ela é maior, ela apresenta mais informações do que a notícia. E isso deve deixar-se bem claro em relação entre a notícia e a reportagem. A notícia apresenta o que, quem, quando, onde e como foi a situação que você vai relatar. A reportagem ela vai atrás desses elementos, mas ela ainda abre espaço para outras informações, outros processos discursivos, outras intenções, tá? E aí a gente vai ver que há um processo de alargamento em torno daquilo que seria notícia e reportagem. Então, são diferentes,
São, professora, são elementos que são diferentes aí dentro do nosso processo de construção. Está lá o William Bonner produzindo, ou fazendo a locução, né? A elocução das notícias, que são imediatas, são do dia, necessariamente, e as reportagens são muito mais detalhadas, podem ser mais detalhadas e apresentar outras abordagens, né? Principalmente em relação a esse processo de alargamento de informação. Houve uma pequena dificuldade na pronúncia aqui para a gente poder identificar. Bom, então, ó, vamos atrás da estrutura. Da mesma forma que aparece no caso da notícia, a gente também vai encontrar uma manchete, tá? Hoje, mais modernamente, a gente vai poder perceber que essas chamadas de capa, né, elas trazem na página principal dos sites, né, um pequeno aporte, no caso visual, que seria uma foto, que estaria ilustrando e que vai estar dentro da reportagem, e o título, tá? E principalmente aquilo que a gente chama de chamada de capa, né? Então, veja bem, lá no site de notícias UOL, eles têm uma página específica para tratar sobre assuntos gerais da sociedade, comportamentais, culturais, chamado ECOA. Pronto. Aí eu coloquei aqui para vocês o print da página principal. Aí lá na página principal tem a fotografia, tem o nome Piauí e tem artesãos, usam fibra natural para fazer tapetes e ajudar a comunidade. Bom, a gente sabe que lá na internet, basta você clicar aí, né? Professora, e as reportagens nos veículos tradicionais, como jornais e revistas que eram impressos? Eles também apresentavam essa mesma estrutura aí de capa, chamada, né? chamada. A chamada de capa era uma fisgada, vamos dizer assim, era um aperitivo que se colocava na primeira página, ou então na capa da revista, com esse tipo de aporte, uma espécie de a manchete, poderia ser toda a manchete, ou então, como acontece aqui, gente, ó, ele reduziu em alguns aspectos, né? Aí ele ele tirou o Piauí do título e colocou lá do lado como se fosse um título secundário, né? E aí a gente vai, ó, clicar em cima na era da internet e a página automaticamente da reportagem vai abrir-se, tá? E aí a gente vai observar, ó, que temos todos os ingredientes que nós temos lá no aspecto tradicional. Temos a manchete, artesãos do Piauí usam fibra natural para fazer tapetes e ajudar a comunidade, tá? Aí nós vamos encontrar aqui, ó, a autora, né, que é uma colaboradora, ou seja, a reportagem foi produzida por um outro repórter, não necessariamente aquele repórter jornalístico, né? Ele pode ter sido por um outro tipo de jornalista e que, de forma específica, traz essa informação mais aprimorada a respeito dele, tá? E aí, colaboração para o ECOA em São Paulo, tá? A data, o horário em que foi postado, né? Aí tem lá a reportagem. Foi olhando para o próprio quintal que a médica sanitarista Teresa Carmo Melo percebeu que ela poderia usar a matéria-prima e as condições locais para transformar a vida das pessoas no interior do Piauí, há 35 anos. Ela reuniu artesãos do povoado de Santa Rita para trabalhar com a taboa, uma planta geralmente desprezada que nasce espontaneamente em regiões alagadas, na confecção de tapetes que hoje garantem o sustento de 25 famílias e encantam arquitetos e designers em todo o país. Olha, aí a reportagem, tal como acontece com a notícia, ela pode ser ilustrada por fotografias. E é importante sempre que você explique quem é ou qual é o elemento que está sendo
fotografado. Nessa foto, a gente tem a artesã, artesã produz tapetes na fábrica Trapos e Fiapos, na zona rural de Teresina, Piauí. Pronto. Aí, olha, é claro que a gente pode ter mais informações lá na frente a serem trazidas aqui, tá? Então, olha, aí eu vou colocar aqui, vou continuar. Na década de 1980, Tereza fazia parte de uma equipe multidisciplinar que trabalhava em um programa de desenvolvimento da Universidade Federal do Piauí. Quando a gente chegou para ver a ração dos porcos, o milho para as galinhas, esbarramos em muitas burocracias. O povo não podia esperar, nem a terra. Conta Tereza, que se mudou naquela época de Teresina para a comunidade de Santa Rita, onde vive até hoje. As pessoas que eu conheci quando criança estavam mal, os maridos haviam ido embora atrás de trabalho e as terras onde se plantavam algodão haviam sido divididas. Foi aí que comecei a discutir o conceito de saúde para as pessoas. Aos poucos a gente foi conversando até que os moradores compreendessem que para ter saúde era preciso ter trabalho e a partir daí ter acesso aos bens, né? Aí, olha, veja que aqui a gente está mostrando a fala da personagem, né? Nem falou ainda a respeito do aspecto da produção dos tapetes, né? Mas é porque a reportagem ela tem mais espaço, mais campo para se explorar informações importantes. Você está conhecendo aquela que foi responsável pela implantação dessa ideia. A médica lembrou-se, então, dos teares que via na infância, dos sons do descaroçador do algodão durante a noite. Rodou a vizinhança atrás do equipamento, que a princípio era feito de madeira rústica, e encontrou alguns teares de ferro. Pendi para estagiar em uma oficina de redes. Levei mais 3 pessoas da comunidade comigo. Elas pegaram fácil. A tecelagem estava no sangue. Eu tinha um galinheiro aqui em casa. Soltei as galinhas e montei os teares. Foi assim que a empresa começou. Conta ela sobre o início de Trapos e Fiapos, tá? Aí, outra foto ilustrativa. Artesãos produzem tapete em tear manual na comunidade Santa Rita. Com 6 meses de trabalho, a renda dos artesãos dobrou. Começou a aparecer mais gente interessada em entrar no negócio. Só que tinha um detalhe, os teares eram muito pesados. Aqui todo mundo só conhecia tecelagem feita por mulher. Foi um desafio fazer com que os homens assumissem o trabalho, diz Tereza. Enquanto as mulheres ficavam encarregadas do acabamento, os homens não só assumiram o trabalho, como também fixaram moradia em Santa Rita, no lugar onde tinham nascido. Muitos artesãos voltaram a estudar e colocaram os filhos para estudar também. Tem um filho que é dentista, engenheiro de produção, e as casas que eram todas de taipa, hoje são de tijolos. Tereza do Carmo, médica sanitarista, empresária e designer, criadora de trapos e fiapos. Mesmo dominando a técnica e produzindo tapetes de qualidade, a equipe teve dificuldades para comercializar o produto. Precisávamos olhar para o mercado. Foi aí que a Nara, filha de Tereza, entrou na história. Minha inspiração era o local, o cotidiano. Não tinha ideia do que fosse um designer. Mas a Nara despertou isso e decidimos fortalecer as nossas raízes, trabalhar as nossas identidades. Para a gente se fortalecer, a gente tem que saber quem a gente é. Completa Nara Mello. Mas a Nara despertou isso. Repetiu aí, gente. Foi a repetição aqui. Olha, tem a Tereza do Carmo Mello, médico sanitarista, empresária e designer, criadora dos trapos e fiapos, no Piauí. Veja aqui, ó, que a fotinha dela está em cima do tapete, lá na região em que ela faz essa produção. Tem dado certo. Nossa matéria-prima sempre foi o ser humano. O tapete nasceu como estratégia, pois a meta sempre foi melhorar a vida das pessoas. Ai, perdão. Deixa eu voltar. Voltei demais aqui. Pronto. Então, ó, veja que aqui a gente tem... professor, e o que é que motivou
aí essa reportagem? Acrescentar mais informações ao seu conhecimento sobre produção artesanal, sobre empreendedorismo, né? A palavrinha tão bonita agora nos dias atuais. E aí a gente vai, olha, conhecer a história de vida dessa tecelã, que junto com uma comunidade em uma zona rural da cidade de Teresina, produziu e produz esses tapetes. Então, a gente tem aí a possibilidade de termos toda essa construção de informações atreladas a esses elementos. E aí a gente vai ver aqui que aparece informações extras que conduzem a melhor esse processo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui na nossa primeira atividade da noite, temos um textinho, que é um trecho de um texto referencial jornalístico para você analisar. E aí a gente já vai começar a trabalhar as estratégias de análise desse tipo de texto que a gente vai colocar, tá bom? Para que você possa fazer a leitura desse texto e já começar aí de onde você estiver, na sala de aula, acompanhando as aulas em casa, pelo YouTube, que você possa já municiar o conhecimento com a habilidade de leitura e compreensão de reportagens em geral, tá bom? Para a gente poder fazer essa análise desse texto aí, da primeira questão, é o primeiro da nossa noite, é o primeiro, mas tem vários, gente. Então, eu vou pedir aqui para a gente não perder muito tempo, 3 minutinhos, tá? Aí você acelera aí na leitura, para que a gente possa estar aí aproveitando o máximo de questões na aula de hoje, tá bom? 3 minutinhos.
Ok, gente, vamos lá verificar aqui a nossa primeira questão. O site americano TechCrunch, especializado em web, fez em agosto do ano passado uma constatação que sempre que feita ainda espanta a gringaiada. É preciso falar português para entender parte importante do universo online atual. É na América Latina, constata o site, que a web mais cresce no planeta. A região já responde hoje por metade da população de internet da América do Norte e continua crescendo mais que a média mundial de usuários em outros continentes. O Brasil, nesse bolo, está na ponta, com 35% dos internautas latino-americanos. Em sites de forte apelo global, como Orkut, Facebook, Twitter, os falantes de português são um público numeroso. Mas falar português também está virando um atrativo de mercado. O acesso a sites e a compras latino-americanas de TechCrunch são majoritariamente em português. O brasileiro adere fácil à tecnologia da conversação porque é comunicativo. Segundo o Ibope, os internautas brasileiros entre 12 e 24 anos passam 27 horas mensais no computador, dos quais 57% visitam blogs e 46% usam programas de conversação. Aí, olha, nesse texto é uma reportagem, né? A ideia defendida pelo site TechCrunch refere-se à importância do português no universo online, B, a participação do português nas compras realizadas online, A, o crescimento da web na América Latina, ou D, ao tempo gasto pelos internautas brasileiros na web. Olha, você viu aí que, no caso, ele fala sobre uma constatação que é preciso falar português, né? E principalmente porque a gente vai ter uma forte participação dos portugueses no universo online. Então, se a gente participa de 35% dos internautas latino-americanos, passamos 27 horas mensais no computador, 57% desse tempo visitando blogs e 46% visitando programas de conversação, é porque, de fato, a gente é importante no mercado e no universo online. A alternativa correta, letra A. Vamos lá, dor do lado. Uma das principais inimigas dos corredores, a dor aguda que aparece embaixo da costela, conhecida como dor desviada, dor do lado, dor de atleta, dor do baço, entre outros nomes, costuma deixar muitos corredores com cara feia por causa do incômodo que causa. Quando o esforço físico é maior que a capacidade do coração de aspirar, todo o entorno do sangue venoso ao coração gera, assim, um excesso de sangue pobre em oxigênio em alguns órgãos e causa dores e desconfortos na região do fígado, lado direito do abdômen, ou no baço, lado esquerdo. Uma maneira bem eficaz de diminuir e até de acabar com as dores é intensificar a respiração, insistindo em numerosas, fortes e prolongadas expirações, o que faz o corredor se conhecer melhor em atividade, proporcionando o conhecimento da respiração ideal. Explica Albuquerque. Muito bem. Um trechozinho aí, ó, também de de uma outra reportagem, né? De um outro texto que municia você de um conhecimento. Não precisa de temporalidade, mas precisa de profundidade. A ideia principal do texto é informar os tipos de dores que temos durante uma corrida, informar as dores que sentimos durante uma corrida, esclarecer os sintomas, causas e cura da dor desviada, esclarecer os métodos de dores que sentimos durante uma corrida. Dor de lado, tá lá o título, gente. Como é que é chamada dor de lado, professora? Essa dor desviada. Então, o que ele faz aqui no texto? Esclarece como ela causa, qual é a causa dela, quais são os sintomas e como você vai aliviar essa dor aqui
desviada através dessa reportagem. A alternativa correta, letra C. Vamos lá. O texto como placebo. A palavra placebo do latim agradarei refere-se a uma substância ou um procedimento que teoricamente não faria efeito sobre o organismo, mas que acaba tendo resultados terapêuticos pela crença que uma pessoa deposita nela. Pergunta: é o texto um placebo? No caso da ficção, pode-se dizer que sim. É algo que resulta da imaginação de um escritor, de um cineasta, de um dramaturgo, mas quando agrada ao espectador ou leitor, exerce um efeito que poderíamos chamar de terapêutico. A ficção ajuda a viver. Isto inclui uma melhora da saúde, pelo menos do ponto de vista psicológico. Para muitas pessoas, a leitura é um amparo, um consolo, uma terapia. Daí nasceu, inclusive, um gênero de livros que se tornou popular, as obras de autoajuda. Diferente da ficção, elas aconselham o leitor acerca dos problemas específicos: luto, controle do estresse, divórcio, depressão, ansiedade, relaxamento, autoestima e até felicidade. Esse tipo de leitura faz um enorme sucesso. Não há livraria que não tenha uma seção destinada especialmente à autoajuda. Muito bem, outra reportagem. Para a gente findar a nossa aula, a gente está chegando pertinho aí dos minutinhos finais, tá? No texto, o autor defende que os livros de autoajuda são placebos. Por quê? Não há livraria que não tenha uma seção destinada a eles. Tornam-se populares nas livrarias especializadas no assunto. Levam à melhoria da saúde da pessoa, pois resultam da imaginação de um escritor, de um cineasta e de um dramaturgo. Promovem o bem-estar da pessoa quando aconselham, por exemplo, sobre problemas como o controle do estresse, da depressão e da ansiedade. E aí, gente, o livro é um placebo por modo de quê? Por conta de quê? A gente viu aí, ó, a primeira coisa que ele fez foi explicar o que é a palavra placebo, né? É uma substância ou um procedimento que faz um efeito no organismo terapêutico, né? E aí a gente vai observar que não é uma situação que, vamos dizer assim, seja comprovada, mas ela detona aquilo que seria esse bem-estar. A pessoa, ela acaba vendo a literatura como um suporte para ela trabalhar a questão do seu bem-estar emocional, físico, né? Quando é trabalhado esse aspecto em que o texto funciona como um grande aliviador de estresse, de elementos psicológicos mais graves, como ansiedade, depressão. Então, acaba se tornando aí uma forma interessante também de você aliviar as tensões. Bom, a nossa aula de redação hoje, nós trouxemos algumas informações sobre reportagem, fizemos o conceito, fizemos agora as nossas atividades. Corra ao site do Canal Educação, canaleducação.tv, lá tem mais materiais aí que você pode baixar para responder o restante das questões em casa, né? Para que você possa ter acesso a essas informações. Eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, boas eleições, as eleições aí a todos, que nós tenhamos aí um final de semana de muita paz, tranquilidade e que a gente possa ter também uma vida melhor daqui por diante, tá bom? Um abraço a todos e até mais, gente. Tchauzinho.